pesa um comprimido? 1 grama? Tá? Se esse comprimido fosse um torrãozinho de açúcar de 1 grama, qual é o impacto metabólico de um torrão de açúcar de 1 grama? Nenhum. Se fosse açúcar puro, tá certo? Então, obviamente, a gente tem que ter bom senso do tipo, coisas infinitesimais do ponto de vista de tamanho não vão quebrar jejum. E por isso que a água com limão, que provavelmente depois do meio-dia passa a se chamar limonada, né? Mas a água com limão não vai quebrar o jejum. Bom, se que for, sei lá, litros de limonada. Tá? Então, assim, tem a parte que o óbvio responde. Tá? Agora, a pergunta do Rodrigo eu vou quebrar em duas. A história da gordura no jejum, então o bulletproof, o café com nata, com manteiga, uma fonte de gordura pura. Tá? Como aquilo é só gordura, não é praticamente insulinêmico, né? Porque o que aumenta a insulina? É carboidrato e proteínas, especialmente as proteínas com muito aminoácido ramificado, tipo laticínios. Tá? Então, se a gente tira esses aí e fica só a gordura, aquilo não vai ter um efeito. Em outras palavras, o corpo vai ficar num estado metabólico muito semelhante ao jejum. Tá? Então, a pergunta, a gente devolve como pergunta, qual é o objetivo desse jejum? Tá? Bom, se é um objetivo, sei lá, religioso, né, então tem que perguntar para o sacerdote. Tá? Se é um objetivo de perda de gordura, bom, veja bem, se for um jejum com muita gordura adicionada, essa gordura vai competir com a sua. Tá? Porque existe aqui, alguém falou ontem sobre fluxo de gordura. Pati, tá? Então, assim, fluxo de gordura é assim, os nossos adipócitos sempre tem gordura entrando e saindo o tempo todo. Tá? Quando a gente diz assim, a insulina inibe a liberação de gordura de dentro do adipócito, significa que continua saindo e continua entrando, mas entra mais do que sai. Tá? Então, o fluxo altera um pouco. Mas existe uma questão de... Não. Existe uma questão, é porque eu uso o mesmo despertador. Existe uma questão de quantidade. Obviamente, se eu tiver uma quantidade muito grande de, sei lá, triglicerídeos de cadeia média, óleo de coco, manteiga, etc., no café tomado várias vezes por dia, o fluxo de gordura vai favorecer mais a entrada para dentro do adipócito do que a saída, embora a insulina esteja baixa. Então, não é só a insulina que importa. Agora, como bem disse a Nanda, a pessoa, assim, comeria um café da manhã forte, assim, mas ela opta por tomar um café com manteiga, com um pedacinho de manteiga, e aquilo mantém ela saciada a manhã inteira. Bom, aí foi interessante, porque aí a insulina permaneceu baixa, né? E ela comeu menos do que ela comeria. Foi uma substituição, não foi um acréscimo. Tá? Agora, vamos pegar os pacientes que a Paty falou, pessoas que precisam de cetose terapêutica. Bom, para essas... O jejum bota qualquer um em cetose, rapidinho, né? No entanto, às vezes é difícil jejum puro, só água. E um jejum com gordura, embora não emagreça tanto como um jejum só com água, mas bota em cetose igual, e rápido. Depende qual é o objetivo desse jejum. E o Walter Longo, que foi citado ontem, é um cara que ele tentou responder a seguinte pergunta: qual é o mínimo de calorias, o máximo, desculpa, de calorias que eu posso consumir e ainda manter um efeito metabolicamente semelhante ao jejum, no sentido de insulina baixa, cetogênese, perda de gordura, aquelas coisas, e inclusive autofagia, pelo menos nos camundongos dele. Tá? E a conclusão foi que até 500 calorias por dia de uma dieta que não tenha muito carboidrato, permanece sendo metabolicamente semelhante ao jejum. Então, dependendo do objetivo do jejum da pessoa, pode ser uma alternativa. Então, vocês veem, não tem uma resposta única, né? Mas, assim, obviamente, quantidades ínfimas de qualquer coisa não vão fazer diferença. Então, mesmo o Jason Fung, que é um cara bem firme no conceito de jejum dele, parecido com o que o Eric disse assim, jejum é jejum não comer nada. Tá? E que está certo, né? Essa é a definição de jejum. Mas ele diz assim, olha, uma colherinha de chá de cream no seu café, que equivaleria a nata ou creme de leite, né, não muda isso. Quer dizer, continua sendo jejum até por critério do fungo. Eu diria assim, não vamos fazer isso, que seria burrice, mas assim, mesmo uma colherinha de açúcar no café, se for só isso no dia inteiro, não quebra jejum e não tira cetose, porque é uma colherinha, tá certo? É obviamente uma questão de quantidade.
E a maioria das pessoas quer fazer jejum para emagrecer, né? Dita bem a verdade, estão vendo o jejum como uma nova pílula do emagrecimento. Então, essa é a grande preocupação. Se eu tomar um comprimido, vou sair do jejum. Se eu tomar água com limão, vou sair do jejum. Porque a preocupação é emagrecer loucamente. Então, uma das coisas que o jejum faz emagrecer é o déficit calórico. Você vai comer menos, né? Então, você vai estipular, no protocolo de 16/8, você vai estipular ali uma janela de alimentação de 8 horas. E comendo só com fome, nessas 8 horas você vai comer pouco. E no fim, você vai comer menos calorias. Então, pensando nisso, se você tomar uma água com limão que tem, sei lá, 5 calorias, se o seu objetivo é emagrecer, não vai fazer diferença. Aproveitando e complementando, obviamente a pessoa não tem como engordar mais do que o peso daquilo que ela comeu, certo? Então, se eu em 24 horas consumir, sei lá, um Snickers, que é um troço assim, puro açúcar processado e tal, mesmo que o meu corpo tivesse 100% de eficiência na conversão total de tudo aquilo em gordura, eu não tenho como engordar mais do que o peso daquilo ali. Agora, lembrem, nós precisamos de energia para viver e tal, o corpo usa, então é evidente que, e por isso que volta e meia circula como se assim fosse um grande argumento contra a low carb, então, assim, tem um cara que comeu só lixo vários dias e emagreceu, sim, porque ele comeu 1000 calorias de lixo por dia. É verdade, se eu comer 1000 calorias de lixo todos os dias eu vou emagrecer, mas se eu comer 1000 calorias de lixo por um ano, assim, eu vou ficar deficiente em nutrientes, morto de fome o tempo todo e com nojo daquilo que eu achava bom nos primeiros 2 dias, né? Então, assim, obviamente isso não é nenhuma solução, mas é fato que comer bem pouquinho de qualquer coisa não é. A Nanda colocou uma coisa que eu acho interessante, que eu falei no caso da cetogênica também. Você está fazendo jejum para emagrecer, você não está fazendo jejum para o jejum, né? Então, se o objetivo é emagrecimento, veja como você vai manejar o seu jejum para isso dar certo, né? Não interessa muito qual que é o manejo que você vai fazer com ele para isso dar certo. Não vai ficar buscando o jejum. E como eu falei na questão da cetogênica, o objetivo da cetogênica seria qual? Não é a cetose em si, né? Tem outra coisa, né? Tem outros motivos. Então, é bom pensar nisso, né? Não ficar engessando as coisas de forma que... não pode ser mais difícil, mais complicado do que deveria ser. Vamos facilitar, né? Vamos ser mais leve na situação, né? Um macetezinho que eu uso, eu digo para as pessoas que querem fazer algum protocolo de jejum, primeiro eu penso no natural, tranquilamente. Enquanto eu estiver confortável, está ótimo o jejum. Mas a pessoa que quer prolongar um pouquinho mais, daí entra uma porçãozinha de um café com nata, ou com manteiga, ou com óleo de coco, para prolongar um pouquinho mais. Na outra semana ela tenta de novo, aumenta um pouquinho a quantidade. Então não vai fazer mal nenhum, nem quantidade de gordura para atrapalhar o emagrecimento, ou seja, outro objetivo, e fica uma coisa super equilibrada, né? Com tudo isso em mente, então, o que quebra o jejum? Se eu tiver... Não, a gente falou, porque faz sentido. Nem sempre a gente quer emagrecer por causa de jejum por causa de emagrecimento. Tem a questão da autofagia, da longevidade, da imunidade. A gente sabe que alguns macronutrientes tendem a quebrar mais. Que na verdade depende do objetivo. Voltando ao que o Dr. Souto voltou. Depende do objetivo de cada um. Eu acho que esse é o mais importante. Ter em mente o que você quer com o jejum. Qual o seu objetivo com isso? O seu objetivo é emagrecer? Se for emagrecer, ótimo. E uma das coisas que a Nanda falou agora que eu acho que é importantíssimo é perder o medo da fome. Porque eu acho que esse é o maior bloqueio que existe com relação ao jejum. Eu vou morrer de fome se eu fizer jejum. Experimenta. Depende do resto da sua alimentação. Se você tem uma alimentação baseada em carboidratos, se o seu corpo está queimando açúcar, você vai morrer de fome na hora que você fizer jejum. Se não, não. Que foi a experiência que a gente passou pela primeira vez, horas sem comer, e tranquilo, numa boa, e todo mundo feliz. Não foi, Rodrigo? Agora ele está aqui, ele pode confirmar. Então, depende do seu objetivo. Por exemplo, hoje eu e a Laura, a gente faz um jejum intermitente com o objetivo de se sentir melhor, de ter a mente mais clara. Esse é o nosso principal objetivo, não é emagrecimento. É de ter a mente mais clara, e principalmente no começo da manhã. Então eu faço o jejum intermitente terminando a minha última refeição do dia, sempre cedo, às 6, máximo 7 horas da noite. E aí eu vou até o dia seguinte, às vezes até meio-dia ou 1h da tarde. Por quê? Porque o período da manhã é o meu período mais criativo. É o período onde eu produzo mais, eu produzo melhor. E eu quero ter a minha mente clara.
Então eu faço o jejum para isso. Na hora que o seu objetivo está claro, fica mais fácil. E, obviamente, se o resto da sua alimentação vai ajudar para que você tenha essa tranquilidade que o Eric falou, de fazer o jejum sem se preocupar com isso, tranquilo. Agora, se precisar, como a Polly falou, precisa de alguma coisa para estender um pouquinho mais, aí vai num bulletproof, alguma coisa, como a gente faz, um não bulletproof, às vezes coffee, às vezes no café, mas a gente experimenta outras coisas. Quando eu não quero café ou eu não quero a cafeína demais, eu tenho o meu turmeric latte também, algumas outras opções, engordado ali um pouquinho, que vai me dar essa substância e eu vou continuar com essa mente afiada que eu quero ter por mais tempo. E aí eu faço uma refeição, 2 refeições no dia. Então depende do objetivo. Uma coisinha que eu lembrei, vamos ver se vocês estão bem treinados com as nossas aulas aí. Tem desfecho, substituto e concreto. Autofagia é desfecho, substituto, tá certo? Eu nem sei, ninguém sabe se realmente aumentar a autofagia vai fazer a gente viver mais ou não ter câncer. Isso é tudo absolutamente especulativo. Até que saia um ensaio clínico randomizado que mostre pessoas que habitualmente fazem jejum, outras não. Vamos ver se elas realmente morrem menos ou se elas realmente têm menos câncer. É especulativo. Então, assim, poxa vida, é difícil eu responder assim, tá? Quanto de nata eu posso botar no café e ainda ter autofagia no meu jejum? Essa pergunta pinta no blog. Não tem essa resposta porque essa pesquisa nunca foi feita. Tá, e se descobrir que realmente, assim, tá, é uma quantidade X, tá, mas ainda continua sendo desfecho substituto. Eu nem sei se isso é tão importante assim. É uma hipótese. Eu acredito? Acho que acredito, faz sentido. Mas tem tanta coisa que faz sentido e depois a gente descobriu que não apenas não ajuda, mas até piora. Né? Sei lá se essa autofagia não vai fazer a autofagia dos músculos ou do cérebro, entendeu? A gente não sabe, tá? Então, sempre lembrar essa história dos desfechos. Eu faço jejum por desfecho clínico, eu prefiro dormir mais. Simples assim. Esse é um desfecho concreto. Dormir mais é concreto. Tem um amigo meu cearense que fala assim: você está louco, faz esse negócio de jejum intermitente? Eu faço jejum inexistente. Você acha que é fácil comer toda hora? Mas isso que é difícil. Cada um, né? Mas como é que vocês aplicam? Só para quem quiser compartilhar como é que aplica o jejum no dia a dia, você falou que aplica para estender o sono. Eu até comentei ontem, Rodrigo, na realidade, eu habitualmente não tenho fome de manhã e realmente prefiro dormir um pouco mais do que ter que acordar para fazer qualquer coisa. Então, normalmente eu tomo um café preto, prático, que normalmente é um expresso, vou trabalhar e normalmente só almoço, quiçá se eu almoço. Quiçá habitualmente sim. Eu acho que o jejum, habitualmente, eu uso baseado na fome, ou seja, eu não estou com fome. Na realidade, o que aconteceu comigo, o que acontece com a maioria das pessoas, é uma libertação. Eu não preciso comer, então eu faço o jejum sem planejar esse jejum. E eu comentei ontem, na segunda-feira, habitualmente, como no final de semana eu sou anti-poli, eu acabo dando umas escapadas, eu aproveito que é um dia mais cheio e tendo a fazer um jejum mais prolongado. Eu acho que uma indicação boa que eu uso nos meus pacientes é a situação que a Paty comentou ontem. Tem alguns pacientes que parecem ter uma resistência insulínica tão grande, mas tão grande, e isso, na realidade, não tem, eu nunca consegui, não sei se o Souto conhece algum tipo de evidência para isso, mas na prática a gente vê que parece que jejuns mais prolongados conseguem ajudar na quebra dessa resistência, e aí, se é que existe daquele efeito platô, a pessoa consegue, por exemplo, voltar a perder peso ou controlar melhor a glicose. Então, acho que é isso aí, Rodrigo. Ótimo. Alguém mais compartilhar como é que faz o jejum no dia a dia? Como você aplica no dia a dia? Como é que vocês podem fazer? Eu também, da mesma forma, não tenho fome de manhã. Se eu tiver, eu como. Mas, se eu tiver, por exemplo, num objetivo de estético, quero dar uma enxugada para alguma coisa, um casamento, uma festa, uma viagem, enfim. Os 2 quilos, né, Nanda? Os 2 quilinhos. Aí eu faço o protocolo 16 horas de jejum, 8 horas, porque isso me limita a não ficar beliscando aquela comida inesperada, sabe? Então eu coloco assim, não, então eu vou comer entre meio-dia e 8 da noite, ponto. 8 da noite fecho a janela e se aparecer aquela... Sabe, aquele ócio de comer, ou alguém convidar alguma coisa para comer, como eu estou num objetivo específico, estético, eu não como. Então, sei lá, durante 4 semanas eu vou fazer isso. Mas, normalmente, o meu jejum acaba
acaba sendo natural, eu não programo. Eu só programo quando eu tenho um objetivo de fim estético mesmo, porque aí eu acabo comendo menos por fechar essa janela, né, não comer fora dela, e aí passo uma fomezinha, óbvio, normal, então, mas alcanço o que eu quero, é isso. Eu acho que o Rafa tem uma história legal que você de vez em quando conta nas palestras de um aluno seu, acho que é legal de você passar. Eu tinha um aluno que treinava às 6 da manhã, e eu, como todo professor de educação física, insistia que ele tinha que comer para ele treinar bem. E ele, toda vez que chegava para treinar e treinava bem, eu perguntava: e aí, o que você comeu hoje? E aí, nada. Eu falava: não pode, proibido, você vai morrer, tem que comer. E aí eu ficava: não, experimenta um iogurte, experimenta uma banana, faz alguma coisa, se vira e tal, até o momento, né, que a Nanda me apresentou os estudos que suportam a ideia de que não há nenhuma obrigação em você comer pela manhã, que isso não vai matar ninguém, e pelo contrário, o fato de você ficar em jejum mantém a sua glicemia, né, mais estável do que se você comer. Aí eu engoli o choro e falei: vamos lá, treina sem comer. Inclusive hoje é o que eu faço, eu treino todos os dias de manhã, crossfit, pesado, sem comer nada. E só vou comer lá para, sei lá, eu treino de 5h30 e 6 horas da manhã. E só vou comer alguma coisa quando me dá fome, e normalmente é lá para as 10 horas, e muitas vezes não dá tempo para eu comer às 10, eu só vou comer na hora do almoço. Só contar um caso dessa semana de uma paciente. Muito divertida ela, a gente conversando e tal, e aí eu sugeri que ela trocasse um monte de carboidrato que ela comia pelo Bulletproof, porque parecia interessante para ela na rotina dela. Aí no dia seguinte ela me mandou e-mail: Nanda, ontem eu fiz e 11 horas eu tava com muita fome, o que eu faço? Eu falei: ou engole o choro, espera até meio-dia, ou almoça mais cedo. Eu sei que a Julie quer falar, desculpa, Julie. Tem um outro exemplo engraçado também, né? Eu dou aula para a Ju mais ou menos umas 10 horas da manhã, e quem faz aula mais ou menos no mesmo horário é a mulher do Juninho Pernambucano, e ela chegou para mim toda feliz falando: Rafa, eu tô tomando o café com óleo de coco lá e tal. Eu falei: porra, legal, só isso? Ela: não, com a minha tapioca e com... Aí eu: porra, que legal, então assim, na verdade você acrescentou café com óleo de coco? Ela: feliz. Aí eu: incrível, você não pegou nada, né, do que era a parada, nada. Bom, eu normalmente, assim como a maioria deles, não faço café da manhã porque naturalmente não acordo com fome, mas quando acordo com fome eu como. Eu não penso se estou fazendo jejum ou não, se estou quebrando alguma coisa ou não. Então acontece, às vezes, jejuns de 16, 18, 20 horas. Mas eu gosto muito de fazer jejum para, por exemplo, quando eu tenho um problema, algo que eu preciso resolver, alguma coisa ruim aconteceu, algo que eu preciso solucionar, o jejum me ajuda a refletir. Então, por vezes, eu faço até jejuns mais longos para conseguir solucionar esse problema. E até quando eu preciso de tempo para alguma coisa, por exemplo, tipo montar uma palestra. Fora o que economiza. Mas, de fato, sobra tanto tempo quando você não come que flui a tua produtividade. Então, eu gosto de fazer assim. E, às vezes, até para ir atender no consultório, é uma coisa que eu gosto, porque eu fico muito energética. E eu adoro atender. E a pessoa deve achar o quê? Que eu sou louca, mas eu fico super energética em jejum. Eu adoro fazer dessa forma. Eu também não planejo muito o jejum. Eu tenho o costume de ouvir muito meu corpo. Se tenho fome, como. Se não, não. E eu gosto de me exercitar de manhã, porque eu exercito em jejum. Senão, não consigo me exercitar. Se eu almocei, não dá para eu me exercitar durante a tarde, porque eu sinto que vou vomitar. Então, no meu corpo não tem que ter comida nenhuma para eu me poder exercitar, e minha performance é muito melhor. Então, aproveito para usar esse jejum para me exercitar de manhã e me obrigar meio que a me exercitar nesse horário e sem nada na barriga. E também a gente janta bem cedo e acabou, pronto. Até o dia seguinte, 11, 12, 1, depende. Rafa, você falou de não comer antes de manhã, né, do treino, mas também não precisa comer no pré-treino, né? Porque tem muita gente que você falou que passa mal comendo no pré-treino e vai treinar assim, por quê? Tinha que comer no pré-treino. Era isso mas que eu ia falar. O Milton, ele passa muito mal, não tem que tomar whey antes do treino. Ele vomita se isso acontecer. Então, eu acho... Tem que comer na hora realmente que tem fome, né? Se tá te fazendo mal, igual você falou, não pode, tem que comer, tem que
não é bem assim, né? Rodrigo, eu sou cearense. E eu fico pensando assim, você vai treinar de bucho cheio, né? Você tem que dividir o esforço do seu músculo com o esforço da digestão, ou então você vai parar a digestão. Tem coisas que são facilmente absorvíveis, não precisa de tanto esforço digestório, mas te atrapalha. Aquele ginasta que saiu na mídia, eu esqueci o termo, hepta campeão mundial, ele só faz uma refeição por dia, porque ele enjoa, porque ele dá piruetas, ele roda, e aquilo dali faz mal para ele. Você tem comida no bucho, ele vomita, ele fica enjoado. Ele tem 2 sessões de treino por dia. Isso, só que inside information, ele come porcaria, não sei se é o Snickers, mas ele se entope de chocolate o dia inteiro. Mas ele pode, porque imagina a quantidade de caloria que ele gasta fazendo um crucifixo invertido. O dia inteiro não, quando ele vai comer, você dizendo que come porcaria. Não. Ele come uma vez por dia. Eric, o dia que ele se lesionar, sim. vai acontecer o que acontece com todos os ex-esportistas que continuam comendo mal. Ronaldo fenômeno. Vai ter o corpinho do Ronalducho. Maravilha. Vamos abrir para pergunta, tem o pessoal esperando.